Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Vamos abrir o noticiário esportivo na programação da TV Mar Canal 25 na manhã desta quarta-feira. Já já você vai poder acompanhar os detalhes do jogo do Brasil ontem contra o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas e todas as outras partidas que marcaram a sexta rodada da competição. Eliminatórias sul-americanas. Agora nós só voltamos a falar em setembro, depois das Olimpíadas aqui no Brasil. E a seleção brasileira, nos dois últimos jogos ficou no empate, 2-2, mesmos placares aí. Primeiramente contra o Uruguai na última sexta-feira e ontem em condições parecidas do que o Brasil viveu na última sexta-feira, quando perdia por 2-0, teve forças e foi buscar o resultado. Se nós lamentamos o fato do Brasil ter deixado escapar a vitória contra o Uruguai, hoje nós temos aqui que enaltecer, porque o Brasil poderia ter perdido e aí ter ficado em situação complicada nas eliminatórias sul-americanas, e você vai saber tudo aqui no Canal Esportes. Vamos já também trazer... Vamos já trazer aqui no Canal Esportes. Copa do Nordeste vai ser assunto. Vamos falar do CRB que enfrenta esta noite o Sport e todas as providências tomadas para o futebol de Alagoas em mais uma rodada do hexagonal do Campeonato Alagoano, que começa na noite desta quarta-feira com a partida entre Murici e Cururipe, que terá transmissão da TV Gazeta. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora com o Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para a gente. Ipioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores que não faltam. Queijo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho. Gente de todos os bairros. Gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste.
O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Beleza, então, agora sim, começando o canal Esportes, e antes de entrarmos nos assuntos, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo agora mesmo pelo portal gazetaweb.com. O aplicativo ITVMar para seu smartphone também proporciona dar uma condição de você poder nos acompanhar através da sua internet e em alta definição, através do seu aparelho celular, você pode acompanhar toda a programação da TV Mar Canal 25. O 3377-9097 é o nosso telefone para contato. O WhatsApp também do canal Esportes da TV Mar Canal 25 é o 98107-9872. Começando o programa de hoje falando das eliminatórias, já que ontem tivemos muitos jogos, muitas partidas sendo realizadas, pelo menos 5 jogos sendo realizados ontem em mais uma rodada, a rodada de número 6 das eliminatórias sul-americanas, visando a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E entre esses resultados, um empate do Brasil. Brasil que chegou a estar perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Não teve o Neymar no jogo de ontem, teve a presença do Ricardo Oliveira entre os titulares. O Ricardo Oliveira que atuou toda a partida, fez um gol e ajudou a seleção brasileira a conquistar um empate, já nos acréscimos com o gol do Daniel Alves. Mas mesmo com esse empate e com esse poder de reação, a situação do técnico Dunga ainda é muito desconfortável no comando técnico do Brasil, pela maneira como a equipe vem se mostrando. O Brasil é uma equipe inconsistente nessas eliminatórias e quando se fala, apesar de um início de competição, que o Brasil está com riscos de sair da zona de classificação e pela primeira vez da história corre o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, então essa responsabilidade acaba aumentando, trazendo um peso muito maior do que já é ser um comandante técnico da seleção brasileira. Então, a condição mesmo do Brasil é muito desconfortável no aspecto do comando técnico, já que o Dunga, de fato, já não é nenhuma unanimidade nos corredores da seleção, nem pelos dirigentes, nem pelos próprios atletas, tá? Não é unanimidade mesmo. Mas, como se fala de futebol, unanimidade é um aspecto quase impossível. Vamos acompanhar o que vai ser daqui para frente, lembrando que as eliminatórias, a questão do foco só volta a falar mesmo em setembro, quando teremos a sequência de jogos da competição, intervalo longo, para que o Brasil possa ajustar, ter suas peças, voltar a pensar nessa competição e em Copa do Mundo, porque nós vamos ter nesse meio termo aí as Olimpíadas e o Dunga vai ser remanejado para a seleção sub-23 para comandar o Brasil nas próximas Olimpíadas. Vamos falar então, vamos lá, vamos ver como foi o jogo nesse empate entre Paraguai 2 e Brasil 2 para abrir o canal Esportes desta quarta-feira. Vamos ver. Muito, o Brasil sofreu demais. Sofreu esse primeiro gol aí com o Lescano. Dário Lescano aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí o gol. No meio da defesa do Brasil, No início do segundo tempo, aos 4 minutos, Benítez fez 2-0 para o Paraguai. Lembrando que o jogo foi na capital paraguaia, em Assunção. Benítez, no meio da defesa do Brasil, fez 2-0. O Brasil diminuiu com o Ricardo Oliveira. Depois desse rebote aí, o chute do Ricardo Oliveira na saída do goleiro Becker, Alisson, aliás, o goleiro Vilar do Paraguai.
esse gol do Brasil aí, aos 34 minutos do segundo tempo. E aos 47, o Daniel Alves, 47 minutos do segundo tempo. Daniel Alves, jogador do Barcelona, fez o gol de empate da seleção brasileira. Jogada do William pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e o Daniel Alves tocando ali no canto do goleiro Vilar para fazer o gol de empate da seleção brasileira. 2-2 foi o resultado da partida, um resultado onde eu disse, valeu pela superação do Brasil em ter buscado um resultado que aparentemente era um resultado perdido, um resultado difícil. 2-0 para o Paraguai, jogando em casa, apoiado pela torcida. Nós não tínhamos como esperar uma reação, mas o Brasil conseguiu essa tal reação que tanto se cobra, que tanto se espera, com tanto empenho, e com o gol do Daniel Alves, né? O gol do Daniel Alves, que é um jogador que vive aí situações de lua de mel, de guerra com a imprensa espanhola, onde ele defende o Barcelona, mas que ontem mostrou mais uma vez que é um atleta que para a posição dele, é um jogador muito importante nessa caminhada do Brasil, mesmo sendo um atleta que já tem passado dos 30, onde se tanto fala aqui no Brasil, né? Em outros países não. Jogador que passa dos 30 anos, 33, 34, ele é valorizado. A Alemanha deu um baita de um exemplo nisso. A Espanha também. Mas aqui no Brasil não. Talvez pelo número de jogadores revelados que nós temos, pela safra que o Brasil costumeiramente lançava para o mercado, quando o cara passava dos 30, o cara já falava logo, não tem mais idade não para vestir a camisa da seleção brasileira não. Porque sempre o Brasil foi um celeiro de craques. Hoje não. O Brasil aposta no Ricardo Oliveira, que está na casa dos 35. O Brasil hoje aposta no Kaká, que só não foi convocado porque está machucado. O Brasil lembra de um Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque não está revelando como se revelou. E aí vai buscar desses atletas experientes que têm uma qualidade acima de uma média no país, mesmo com toda essa idade, para tentar resolver o problema. É o caso do próprio Daniel Alves, que nós estamos falando, né? Um jogador que vive altos e baixos na carreira, mas para a posição dele ele é o melhor. Como o Marcelo, na esquerda, na minha opinião, é a melhor opção para o Brasil. E muita gente falava ainda de Roberto Carlos, minha gente, na esquerda do Brasil. Roberto Carlos já se aposentou, cara, né? Mas por causa dessa escassez de jogadores para a posição, acaba sendo aí essas opções que o técnico Dunga tem. Convocar ou o Marcelo, ou apostar no Felipe Luiz, ou tentar aí uma surpresa, né? Um jogador que esteja se destacando ainda em ascensão no futebol europeu. É assim, infelizmente é a realidade. Os nossos rivais argentinos venceram ontem a seleção boliviana. Venceu pelo placar de 2-0 e deu um passo importante na classificação geral nas eliminatórias sul-americanas. Vamos dar uma olhada então nos gols da vitória da seleção argentina com imagens do Sport TV. Vamos lá. Aí o primeiro gol da seleção argentina, depois desse bate e rebate. O zagueiro já estava ali dentro do gol, né, rapaz? Gabriel Mercado fez 1-0. Olha que confusão esse primeiro gol aí, repara. Estava dentro do gol já, né? A bola passou completamente, sem dúvida. E o segundo gol de pênalti, marcado por Messi. Placar final, aos 29 minutos do segundo tempo. Os dois gols da Argentina marcados no segundo tempo. 2-0, Argentina em cima da Bolívia. O Demichelis jogou, o Rojo também, Mascherano jogou, o Bilia jogou, o Banega jogou, o Di Maria também, Messi e o Higuaín. Jogadores que atuaram pela seleção argentina. O Ángel Correia e o Agüero entraram no segundo tempo, assim como o Augusto Fernandes também participou na segunda etapa. Guzmán, Zabaleta, o Lamela, esses jogadores eles ficaram apenas na suplência, não participaram do confronto. E em termos da seleção boliviana, não teve a presença do Marcelo Moreno, né? Estava aqui olhando a relação. Marcelo Moreno sequer foi relacionado para esse jogo. O time do técnico Julio César Valdivieso, né? E o técnico da seleção argentina é o Tata Martino. Tivemos um pouco mais cedo a partida da Colômbia, né, rapaz? A Colômbia jogou. É a Colômbia esse daí, né, Felipe? É a Colômbia? Hein, Felipe? É a partida.
Beleza, essa daí é a partida da Colômbia com o Equador. Foi o primeiro jogo, né, dessa rodada de número 6 das eliminatórias. E os colombianos venceram. O Equador, é preciso dizer, que começou essa rodada nas eliminatórias na liderança. Mas ontem acabou sendo derrotado e perdeu a invencibilidade na competição. Vamos ver. Aí o primeiro gol da partida, o gol da Colômbia aos 15 minutos do primeiro tempo. Carlos Bacca. Esse cara tá fazendo gol nas eliminatórias, viu? Tá jogando fácil. 1-0 para a Colômbia. No segundo tempo, aos 15, ele de novo, Carlos Bacca, fez 2-0 para a Colômbia. Puro oportunismo, né? Não, aliás, foi o Pérez, viu, gente? Desculpa. O Pérez que fez esse gol para a Colômbia, que chegou ao terceiro, aí sim, com Bacca, aos 17 minutos do segundo tempo. 3-0 para a Colômbia. E o Equador diminuiu. O Equador diminuiu com Arroyo. Nessa cobrança de falta fantástica, viu? Que gol bonito. Arroyo. Final, 3-1 para a Colômbia em cima do Equador. Bacca fez 2 gols, rapaz. Aí é um dos artilheiros dessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O técnico do Vasco, vamos dar uma pausa em eliminatórias, né? O técnico do Vasco, Jorginho, fala desse momento vivido pelo atacante Tales. Hoje à noite nós teremos pelo Campeonato Carioca um dos maiores clássicos do Brasil. Flamengo e Vasco jogam em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o Tales, atacante que foi recuperado pelo técnico Jorginho, ele foi lembrado na entrevista coletiva do comandante do Vasco, que falou desse bom momento vivido pelo jogador que fez o gol da vitória em cima do Botafogo no último domingo por 1-0 em São Januário. Tá recuperado, né? Treinou bem essa semana, vai estar à disposição. Aí vamos definir com a comissão técnica aquilo que a gente vai fazer em termos de escalação. Bem, são jogadores com características realmente diferentes. O Tales é um jogador que faz mais um papel de pivô, um jogador que fica mais centralizado, apesar da gente querer sempre, quando o Riasco joga, também que ele joga centralizado, mas o Riasco tem, vamos dizer assim, a facilidade de cair mais para os lados, que é uma forma dele jogar, é um jogador que tem um bom drible e velocidade. O Tales é aquele jogador realmente que a gente usa mais dentro da área, que eu não gosto muito que ele se afaste daquele espaço ali. São jogadores que têm uma característica realmente diferente de jogar, mas os dois estão bem, os dois estão assim, muito afim, né, num bom momento, fazendo gol, é o que a gente espera de um atacante. Pois é, o Jorginho, técnico do Vasco, falando desse momento, de seu pupilo, né? Balotales. É assim que o torcedor do Vasco chama. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora, daqui a pouco nós vamos trazer mais eliminatórias sul-americanas, vamos falar de Copa do Nordeste, hoje à noite o CRB joga contra o Sport e vamos trazer os detalhes da Gazeta, a Gazeta que está circulando nesta quarta-feira, muito futebol, daqui a pouquinho nós vamos ainda repercutir nesta edição do Canal Esportes. Continue conosco, voltamos já. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais.
o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Beleza, então, estamos de volta aqui com o Canal Esportes e vamos trazer mais informações, mais notícias. Ontem nós tivemos outros 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas para poder fechar essas 5 partidas realizadas pela rodada de número 6 da competição. A Venezuela jogou contra o Chile. O jogo foi na Venezuela, mas o Chile não tomou conhecimento e venceu de maneira até fácil. É assim que eu poderia classificar. Vamos aos gols da vitória do Chile com imagens do Sport TV. Aí o primeiro gol da partida, imagens do Sport TV. Otero fez 1-0 para a Venezuela aos 9 minutos do primeiro tempo. O Chile empatou com Pinilla aos 33 minutos do primeiro tempo. Olha aí a cabeçada do Pinilla. O Pinilla, no segundo tempo, fez 2-1 para o Chile, virou o jogo. Arturo Vidal fez 3-1. E o quarto gol saiu já aos 47, mais uma vez o Vidal fez o último gol da partida, placar final, Chile 4, Venezuela 1. Vidal 2 gols, hein? Tá fácil futebol. Brincadeira. Posição legal, viu? Você viu que o cara que deu o carrinho ali dava condição pro Vidal nesse gol da seleção chilena. O Isla jogou pela seleção do Chile, o Jara também, o Bocejú, o Francisco Silva, Medel, Arturo Vidal, que fez 2 gols, Gutierrez, Orellana, Pinilla e Alexis Sanches jogaram. Alexis Sanches que deu esse passe aí para o Arturo Vidal, que atuou ontem na vitória do Chile pelo placar de 4-1. O Chile que é uma seleção muito arrumada, né? Tem um bom time, não é um elenco, um bom time, mas que está aí uma condição muito interessante nessas eliminatórias da Copa do Mundo. E para fechar os jogos de ontem, já que mostramos os gols aí do Brasil já, né, na abertura aqui do programa, vamos colocar então o gol do Uruguai em cima do Peru. O Uruguai venceu pelo placar de 1-0 o Peru, o jogo foi em Montevidéu, no Uruguai, e aí é claro que você aqui não perde um só detalhe, porque o gol da vitória da Celeste, do Uruguai, foi marcado por Cavani, que já havia feito o gol na sexta-feira, primeiro do empate 2-2 com o Brasil, lá na Arena Pernambuco. E o Cavani ontem, mais uma vez, balançou a rede. Vamos ver. O gol do Cavani foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo. Olha a jogada. Participação do Soares para Cavani, e o Cavani fuzilou. Placar final, Uruguai 1-0. Lembrando que o Guerreiro jogou, né? Atleta do Flamengo. Jogou, né? O Paulo Guerreiro. O Arévalo Rios, o Luiz Soares, o Cavani também jogaram. O Álvaro Gonzalez, que é conhecido do torcedor brasileiro também. O Álvaro Pereira, que já jogou no São Paulo, também teve a oportunidade de atuar. Então esse foi o resultado. Placar final 1-0 para a seleção uruguaia. E com isso, a condição em termos de classificação nas eliminatórias sul-americanas
deixou o Brasil fora da zona de classificação. E o Brasil, até setembro, vai ter que aturar essa situação, né? Esse momento fora da zona de classificação. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa classificação. Olha aí. Em primeiro, o Uruguai, com 13 pontos. O Equador, que perdeu ontem, também permaneceu com os 13, só que perdeu a primeira colocação. O Uruguai, pelo número de gols marcados, assumiu a ponta nas eliminatórias. A Argentina, que antes dessas duas rodadas iniciou fora da zona de classificação, agora já está na terceira posição. Em quarto, o Chile, com 10. A Colômbia está em quinto, com 10. E em sexto, o Brasil, com 9. O detalhe é o seguinte, para você entender. Esses clubes, essas seleções que se encontram de verde, Uruguai, Equador, Argentina e Chile, essas daí, se terminasse a competição hoje, já estariam na Copa do Mundo direto. A Colômbia, que está em quinto de amarelo, iria para uma repescagem. E o Brasil estaria fora da Copa do Mundo. Brasil hoje, se terminasse, estaria fora da Copa do Mundo. Brasil, Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela. Todos nós sabemos que isso é apenas uma questão de sensacionalismo, mas eu, sinceramente, eu não acredito, não trabalho com essa possibilidade. Acho que o Brasil, apesar das dificuldades, vai conseguir a classificação. Porque, meu amigo, se eu não acreditar que o Brasil não entra nesse grupo aí de Uruguai, Equador, Argentina e Chile, e até mesmo da Colômbia, meu Deus do céu, então a situação do Brasil é muito ruim. É muito ruim. Agora tem que jogar bola. Paraguai, 9, Peru é o oitavo com 4, em terceiro a Bolívia com 3 e a Venezuela só tem um ponto até aqui nessas eliminatórias. Nós teremos os próximos jogos, se você observar, só em agosto. Colômbia e Venezuela, Paraguai e Chile, Argentina e Uruguai, Equador e Brasil. O Brasil vai jogar fora de casa de novo. E a Bolívia enfrenta o Peru. São os próximos jogos nas eliminatórias sul-americanas. Pois é. Antigamente, eu falava com o Felipe Ferreira aqui a respeito desse assunto, ele falou, eu, naquela época, tinha jogadores que decidiam, é verdade. O Brasil tinha bons jogadores e os diferenciados. Nessas convocações sempre tinham os bons e os diferenciados. Hoje o Brasil tem um bom jogador, que eu não considero como diferenciado, que é o Neymar, é um bom jogador pela seleção brasileira. Esqueça o Barcelona. Barcelona é uma seleção à parte, vamos trazer para o Brasil. É um bom jogador o Neymar e os outros jogadores são jogadores comuns, gente. Não tem nada de diferente na seleção brasileira. E todo mundo fala, é comando técnico? Tem uma parcela também de contribuição. Mas o maior problema do Brasil é o que nós estamos evidenciando, falando todos os dias aqui. O Brasil parou de revelar. O Brasil parou de produzir bons jogadores. Existe um trabalho prematuro e silencioso sendo realizado, que jogadores jovens do Brasil param na Europa e você sequer tem oportunidade de amadurecer aqui no nosso futebol esses atletas para depois exportar. Hoje o que se exporta ainda é jogadores em formação e com status de craque, porque nós da imprensa temos essa participação. Qualquer jogador que faz um gol, matou no peito, bateu bonitinho na bola, é craque, é diferenciado. Gente, temos que ser mais criteriosos nesse processo. Temos que ser mais criteriosos. Já chamar um jogador de craque, o cara precisa jogar muita bola. Não é preciso só ter lampejos, não. Lampejo, aquele menino que fez o gol pelo Goianésia, tem. Como é o nome daquele rapaz aí que foi eleito o gol mais bonito do mundo? Aquele Wendel Lira. O Wendel Lira ou William? É o Wendel Lira, né? Pois é, aquilo ali foi um lampejo. Se você olhar o que ele está jogando agora no Vila Nova, é um jogador comum. Mas aí o cara já começa a trabalhar uma ideia craque, cracaço, diferenciado. Não, diferenciado o Brasil não tem. O Brasil tem um bom jogador, que se chama Neymar, que só joga em função dele, e o resto são jogadores comuns. Douglas Costa, o William, por favor, não venha aqui chegar para me dizer que, porque o Barcelona, o Neymar é diferenciado. Vamos evitar comparações. Se você pegar o Messi, que é tido o extraterrestre no Barcelona, e botar o Messi na Argentina, você vai ver que ele também é um jogador bom, não é um diferenciado. O diferenciado é aquele que decide lá e cá. Era o que o Romário fazia no Barcelona e fazia aqui no Brasil. Era o que o Rivaldo fazia no Barcelona e fazia aqui no Brasil. Era o que o Ronaldinho Gaúcho fazia no Barcelona e fazia aqui no Brasil. Esse sim é o diferenciado. Agora, o cara joga bem lá no clube, que é uma baita de uma seleção,
E quando chega ao lado dos jogadores razoavelmente mais fracos, não joga, pô. Não tem o mesmo rendimento. Então vamos ter muita calma nesse momento. Antes de se fazer comparações, entendeu? Acho que a imprensa também tem tido um papel importante nesse sentido. A imprensa tem trabalhado de uma maneira exagerada, sabe? O jogador ainda está surgindo, aí é craque. Eu falei TV Mar, foi Vinil. Eita, desculpa, tá certo? Eu acho que é o hábito, né? É o velho hábito. O aplicativo, só uma correção, é TV Mar, tá certo? Eu disse no início do programa que o aplicativo que se baixava era o ITV Mar, mas o ITV Mar não, é TV Mar, é o nome da TV, TV Mar. Tá certo? Para todos os aplicativos. Então, o que acontece é justamente isso. Aí o cara pega Brasil, craque, Neymar diferenciado. Neymar não é diferenciado, rapaz, da seleção brasileira, não. O Neymar tem bons momentos com a camisa da seleção. Agora, para ser diferenciado, poxa, vamos parar com esse negócio, cara. Vamos parar com esse negócio. É o bom jogador que o Brasil tem. Pronto. É o diferente que o Brasil tem. O resto, jogador comum. Essa é a realidade. Aí sim, fazia lá e fazia aqui, Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Fenômeno fazia isso. Romário fazia lá na Espanha com a baita seleção, com o baita time que tinha, mas fazia também aqui. Bebeto, a mesma coisa, fazia aqui. E tinha muitos deles que jogavam mais com a camisa da seleção do que pelos seus próprios clubes. Nivaldo, meu irmão, né? Esses caras tudinho, né? Tem muitos deles que jogavam mais com a camisa da seleção do que com a camisa dos clubes. Isso eu falo com propriedade. Mas hoje, sabe o que é? Eu lamento muito, sabe, Felipe? Essa safra que meu filho acompanha futebol hoje, né? Aí, para ele, o que ele escuta hoje é Messi, craque, Neymar, craque. Não sabe o que é craque, não sabe o que é craque. Craque foi o que eu vi, velho. Dentro da pequena área ali, o espaçozinho, Romário, né? Brincadeira, ali sim era craque. Roberto Dinamite, Zico, esse eu vi, aí eu posso dizer craque. É craque. Eu não posso falar do Pelé, porque não vi, o que eu acompanho do Pelé é só vídeo, essas coisas. Mas vamos tirar o rótulo de craque para o que se produz hoje, porque não é parâmetro. O cara tem lampejos, faz gol bonito ali, joga no Barcelona, que é uma baita seleção, aí todo mundo joga, até eu. Me dá uma camisa do Barça para poder jogar ao lado do Messi, ao lado do Luis Soares. Eu garanto que alguma coisa boa eu faço. E aí eu tenho certeza que o cara vai dizer, aquele gordinho é craque. Joga muito, é craque. Brincadeira, você jogando numa baita seleção mesmo. Vamos botar aqui no Brasil para ver como é que fica. E treinador, né, velho? A gente precisa de treinador, não precisa nem dizer, né? A gente precisa de treinador. Porque eu vou dizer, o Dunga pode ter sido um grande jogador, ganhou muita coisa, mas nós temos que quebrar essa cultura aqui também, que as pessoas falam que, cara, porque jogou muito, vai ser um grande treinador. Tem que estudar, papai. Tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta o cara estar dizendo, porque eu joguei muito, fiz 300 gols, você é um grande treinador. Porque hoje os treinadores de ponta do Brasil, os considerados, eles acabaram sendo jogadores medianos. Mas precisaram estudar, precisaram se atualizar para poder acompanhar e chegar a uma condição de ser um técnico de alto padrão do futebol brasileiro. Então, vamos acabar com esse negócio. Negócio de, porque conquistou, foi campeão e tal. Jogador comum, cara. Mas precisa estudar para ser treinador da seleção brasileira. Para a gente encerrar o programa de hoje, vamos lá. Vamos trazer aqui, estamos estouradíssimos no tempo, as manchetes da Gazeta para falar de Copa do Nordeste. O CRB joga hoje contra o Sport. Jogo importante para o Galo. E o CRB que vai enfrentar essa parada duríssima que é hoje contra o Sport no estádio Repelé. Jogo às 9h45. Ainda há mistério no time do CRB, mas a Gazeta hoje já destaca: CRB e Sport iniciam as quartas de final na Copa do Nordeste. Todo mundo trata o Sport como favorito, porém eu continuo dizendo, não vejo o momento do Sport para chegar aqui com esse favoritismo todo. Tanto o Sport como o CRB têm feito apresentações que deixaram a desejar durante a temporada. Então, isso precisa ser corrigido, isso precisa ser melhorado também. Então, o Sport tem mais investimento, tem um elenco que o investimento feito pela diretoria foi muito maior do que o do CRB, claro, tem. Merece respeito? Merece. Mas nós não podemos chegar aqui e dizer que o Sport também está atropelando todo mundo, não. O CRB tem condições de vencer a equipe do Sport, sim, e nós temos que guardar as devidas proporções quando a gente vai tratar esses assuntos também, né? E aí lá vai eu falar de novo da imprensa na maneira como se trata as coisas. Deixa o Sport vir com excesso de confiança. Amanhã a gente diz o que é que aconteceu no jogo. Agora, nós não podemos chegar aqui e dizer que o CRB não pode também pregar uma peça no adversário. Pode chegar e vencer, construir uma boa vantagem para o jogo de sábado, jogo de volta na Ilha do Retiro. Ainda nas manchetes da Gazeta, a Juventus da Itália fechou a contratação do Corinthians com o Matheus Pereira, jogador de 18 anos, só isso, tá?
O Juventus fechou com um atleta. Quer dizer, você já ouviu falar, Felipe, Matheus Pereira aqui, não? Ninguém nunca ouviu falar, né? Mas já está fechado com a Juventus da Itália. Não é isso que eu estou dizendo, mas já está fechado com a Juventus da Itália. Você está entendendo o que eu estou falando? Jogador hoje em formação, brotinho, filezinho, coisa nova, pãozinho, está saindo daqui para a Europa. Jornal Marca listou as piores contratações indicadas por Pepe Guardiola e nelas estão os brasileiros Henrique e Keirson. E para a gente fechar a Gazeta de hoje com fome de gol, David Denner destaca a fase coletiva no CSA, Muricy e Coruripe fazem decisão, 7 visita a Ipanema e Penedense recebe o CSE, Brasil arranca empate com time paraguaio, são os destaques da Gazeta. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, vai chegando aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes e amanhã nós vamos trazer mais análises, mais debates a respeito desse momento vivido pelo futebol de Alagoas, principalmente com o desempenho do CRB no jogo desta noite contra o Sport. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.